E aí, rapaziada do ensino médio, estamos começando mais uma aula de filosofia. O tema hoje é mitologia, e a gente vai estudar na mitologia os aspectos da mitologia grega. O primeiro elemento que eu quero trazer para vocês é justamente a definição de mitologia. O que são os mitos? Os mitos são lendas e histórias que explicam os fenômenos naturais e humanos por meio de entidades sobrenaturais. O mito, então, faz parte do processo humano, faz parte do imaginário humano, quando ele se depara com um fenômeno da natureza, um fenômeno humano, e como ele ainda não tem, na sua primitividade, como ele ainda não tinha conhecimento científico, ele dava aí algumas explicações, e por isso ele inventava, ele imaginava algumas explicações por meio aí de entidades sobrenaturais, de deuses, de monstros, que davam explicações aos fenômenos naturais. Outro movimento que eu quero trazer para você é justamente quais são os personagens míticos na mitologia grega. A mitologia grega ela é muito rica, ela tem vários personagens, por musas, os heróis como Hércules, Apolos, os monstros como a Hidra, por exemplo, Ciclopes, que são seres aí imaginários e que ajudam a gente a entender alguns fenômenos humanos, alguns fenômenos da natureza. Toda a mitologia ela é muito rica com esses aspectos, principalmente a mitologia grega, mas se você não for estudar a mitologia grega, se for estudar, por exemplo, a mitologia nórdica, se você for estudar a mitologia maia, todos são muito ricos aí em personagem, muito ricos em compor aí as suas lendas, as suas histórias. Na mitologia grega em particular, há uma riqueza muito grande de personagens, há uma riqueza muito grande de histórias. Por isso ela compõe aí um acervo de lendas, um acervo de histórias muito ricos para a gente pesquisar e para a gente compreender como é que pensava o homem um pouco antes aí da gente criar a filosofia, da gente instituir a filosofia como um modo de pensar. Outra característica que eu quero trazer para vocês é justamente o aspecto dos mitos dentro da sociedade grega. Lembre-se, antes da filosofia e mesmo durante o processo em que a filosofia se desenvolveu na Grécia, e isso nós estamos falando lá por volta dos anos 700 a.C., a mitologia ela tinha uma influência muito grande no homem grego, no modo como o homem pensa suas relações sociais, no modo como o homem pensa as suas relações com a natureza, no modo como o homem pensa suas relações educativas. Então é importante a gente entender que o mito ele não trata apenas de uma lenda, de uma historinha, ele traz sempre uma mensagem, ele traz sempre um elemento importante para que o homem possa refletir e compreender exatamente o que está acontecendo com ele. Não só nessa relação homem-natureza, mas homem-homem, homem-sociedade, homem-poder. É muito importante a gente entender, então, essas características. A primeira característica do mito, que é importante a gente trazer para vocês, é justamente o papel educativo que o mito tem. Uma lenda, uma história mítica, ela sempre traz uma mensagem educativa, ela ensina o homem a lidar com alguns elementos, alguns fenômenos que acontecem na natureza e com alguns fenômenos humanos, principalmente a mitologia grega. A segunda característica importante que a gente tem que entender sobre os mitos na sociedade grega é o seu aspecto social. Lembre-se, os mitos, os deuses, essa relação sagrada que o grego tinha com os deuses da mitologia grega, eles faziam parte do aspecto social grego. Isso significa dizer, galera, que havia vários eventos, vários momentos em que a sociedade grega ela se juntava justamente para comemorar, para se relacionar, para produzir ali amizade, coesão da sociedade grega a partir justamente dessas lendas, dessas histórias, desses deuses mitológicos. Por isso é muito importante aí o aspecto social dos mitos para o mundo grego. Outro aspecto importante, além desses que eu passei para vocês, do educativo, do social, do político, são os aspectos que o mito traz consigo, que são, primeiro, a oralidade. O mito ele é contado oralmente, ele é transmitido oralmente aí entre as pessoas, entre os povos. Outro elemento importante que a gente não pode deixar de trazer para vocês e ressaltar, o mito ele é hereditário, ele passa de geração em geração.
Ele é transmitido, ele sobreviveu justamente por causa desse aspecto de ser passado de geração em geração. E por último, o aspecto poético, ou seja, na mitologia grega, os mitos eles eram transmitidos em forma de poesia, em forma de poesias épicas, ok? Então vamos aí para a reta final da nossa aulinha, vamos falar agora justamente das obras mitológicas, das grandes obras mitológicas. A gente começa então com o primeiro narrador, que é Homero, você já ouviu falar. Homero viveu mais ou menos lá por volta dos anos 928 a.C., e ele é considerado um dos maiores narradores aí da mitologia grega. As duas obras mais importantes que foram registradas pós-Homero, ou seja, em outro tempo histórico, são Odisseia e Ilíada. Ilíada conta a guerra de Troia, conta justamente a saga aí, do povo helênico em recuperar a Helena, que foi raptada por Paris e levada para Troia, e aí segue um conjunto de aventuras, um conjunto de batalhas. Vocês já ouviram falar do cavalo de Troia? São todas aí representações simbólicas que narram aí essa saga, esse momento épico, esse momento heróico do povo grego. Outra obra importante da mitologia grega, também de Homero, é Odisseia, que narra justamente o retorno de Odisseu após a guerra de Troia, a ilha de Ítaca, ou seja, o retorno de Odisseu para casa. E lá ele sofre várias provações, várias intervenções dos deuses, e a Odisseia narra justamente esta aventura. Outro narrador importante, outro acervo importante da mitologia grega é justamente a obra de Hesíodo, que viveu por volta de 700 anos antes de Cristo. Hesíodo ele se preocupou em narrar aí a origem dos deuses, por isso a sua obra é conhecida como Teogonia, que significa justamente a origem dos deuses. E nesta obra ele vai narrar como é que surgiram os deuses, Cronos, Zeus, Ares, Poseidon, e vai narrar também como é que surgiu aí o cosmos, Por isso que a gente diz que a Teogonia também trata de uma cosmogonia. Ela explica aí a origem do universo, a origem do cosmos. A gente reconhece a obra da Teogonia, ela ficou reconhecida aí academicamente como a genealogia dos deuses. Por quê? Porque ela conta justamente o surgimento, a origem de cada deus e como que esses deuses foram se compondo aí dentro do panorama da estrutura mítica da mitologia grega. Ok, rapaziada? Por hoje a nossa aulinha fica por aqui. Agradeço aí a visita, agradeço as inscrições e até a próxima.